Boa noite a todo mundo. Eu me chamo Thiago Almeida, prazer. Né? Sou logoterapeuta, especialista em ansiedade, controle da ansiedade. A gente vai conversar um pouco aqui sobre ansiedade. Isso que o André falou é muito verdade, cara. Tipo, André, a quantidade de pessoas que já sofrem, né, com os sintomas dos transtornos de ansiedade, perdendo qualidade de vida, e, enfim, é tanta coisa. E as pessoas não sabem, elas não sabem nem que tem ansiedade. É o meu caso, cara. Quando eu tive a primeira crise de ansiedade, não passava nem pela minha cabeça o tema ansiedade, entendeu? Primeira pergunta, como foi que tu se envolveu com esse tema, né? Ansiedade e tal, né? Mais ou menos em 2006. Em 2006 foi a minha primeira crise. E do nada, tipo assim, eu não era uma pessoa que eu me considerava ansiosa. Na verdade, eu nem pensava, entendeu? Eu nem pensava sobre ansiedade, né? Hoje, entendendo do tema, dos sintomas, das características, eu olho para trás e vejo o quanto eu era ansioso, né? Mas naquele tempo lá, eu nem pensava sobre isso, jamais passava pela minha cabeça ter transtorno de ansiedade. Eu estava na minha casa, era um domingo, né? Porque eu estava assistindo Faustão. Aí eu tava deitado, assim, sempre a galera me pergunta, Thiago, mas não estava acontecendo nada na tua vida, assim, não teve nenhum trauma, e bicho, pelo menos que eu lembre ali naquele momento, não, eu tava trabalhando como qualquer outra pessoa, entendeu? E é óbvio que hoje, olhando para trás, eu percebo que era um ambiente fechado, né? Era muito tenso, lá tinha algumas brigas internas lá e tal, o meu setor era muito tenso, porque eu trabalhava numa área de prestação de contas, então eu estava todo o tempo sob uma grande responsabilidade. Hoje eu entendo isso. Naquela época lá, era um trabalho normal, entendeu? Trabalho como qualquer outra pessoa. E aí eu estava em casa, deitado, do nada, deitado. Eu senti uma pontada assim no meu coração, uma espécie de batida diferente, que é a palpitação, né? Que é um dos sintomas do transtorno de ansiedade. Eu já me ajeitei, na época eu já estava cursando educação física, e aí eu me ajeitei assim no sofá e comecei a ficar nervoso, porque eu sabia quais eram os sintomas do infarto, né? E aí meu coração começou a bater mais forte, né? Taquicardia, de repente meu braço começou a ficar dormente, eu falei, pô, eu vou morrer agora, né? Tô tendo um infarto aqui, do nada, né? Tô tendo um infarto. Como eu era da área da saúde, eu sabia, né, do risco de um infarto tão novo. Naquela época eu tinha o quê? 20 e tantos anos, 23 anos, né? 24 anos. E aí eu falei, cara, eu vou morrer aqui em casa, né? Assim, do nada, de bobeira, assistindo Faustão, né? E aí, bicho, quando eu comecei a me desesperar, eu liguei, morava com meus pais ainda, né? Aí liguei pra minha mãe, na época, e mãe, já liguei desesperado. Você vê como a ansiedade, ela confunde sua cabeça, né? Porque a última coisa que você deve fazer é avisar por telefone pra sua mãe que você tá morrendo, entendeu? Eu liguei pra minha mãe e falei, mãe... Aí eu falei, mãe, eu tô morrendo. Cara, quando eu falei, mãe, tô morrendo, eu já ouvi o grito, assim, como se ela estivesse gritando no meu ouvido pelo telefone. Não! Aí ela começou a se desesperar também, aquilo me deixou mais desesperado. Eram dois desesperados agora. E ela falou, gritando, toma meu BNK, porque ela achava que eu tava tendo, né, uma subida de pressão rápida, né? E que eu ia bater as botas ali. Ela falou, toma meu BNK, não sei o que. Cara, eu tomei 2 comprimidos da minha mãe, que é doideira. Meu Deus do céu. Eles demoraram, meu pai e minha mãe estavam na igreja, eu acho. Eles demoraram assim uns 40 minutos para chegar em casa, me pegaram, me levaram pro Monte Clínico, que é um hospital aqui em Fortaleza, que tem emergência cardiológica. E eu cheguei lá como assim, pensando que estava tendo um ataque cardíaco, né? E aí lá fizeram alguns exames, já me deram um remédiozinho, que hoje eu sei que foi Rivotril, né? E eu já paguei ali, eu só acordei já sabendo que era, tipo assim, a enfermeira dizendo que eu estava muito tenso, que não tinha nada, não deu nada no meu eletro, nos meus exames que eu fiz lá, mas que quando eu cheguei lá, olha lá, demorou 40 minutos para minha mãe chegar em casa, me levar até o hospital. Eu já tinha tomado 2 BNK, forte, 75 miligramas. Quando cheguei lá no hospital, que deve ter levado mais uns 40 minutos para chegar, minha pressão estava 16/10. Quer dizer, é uma coisa, porque a galera fala assim, ah, mas a ansiedade é só uma besteirinha na tua cabeça. Pô, o ansioso sabe que é uma coisa da cabeça dele, entendeu? Mas é uma coisa que somatiza, né? Da cabeça, mas vai de fato pro corpo, entendeu? A pressão realmente aumenta, entendeu? O coração realmente entra em taquicardia, bate mais acelerado. Então, a gente começa a perceber que é uma coisa que você precisa de uma atenção, né? É de fato uma patologia, o transtorno de ansiedade, né? A partir daí, começou uma peregrinação, porque quando eu cheguei lá na emergência,
O diagnóstico é nada, né? Não, você não tem nada. Aí depois disso tudo, como foi que tu chegou a se tornar um especialista em ansiedade, né? Como foi que isso tudo surgiu na tua vida, assim, como, né, pelo fato de tu estudar, né? Acredito que por conta que você estava sentindo aquelas situações, né? E talvez buscou algum tipo de e não encontrou, né? De ajuda e não encontrou, talvez, não sei. Na verdade, assim, essa parte, desde esse episódio, né? Desse primeiro episódio, que já foi a crise, porque tem muita gente que não começa com a crise, não, entendeu, André? Na verdade, a maioria não começa com a crise. Né? O maior diagnóstico de transtorno de ansiedade é o transtorno de ansiedade generalizada, que nem se caracteriza pela crise, entendeu? A ansiedade generalizada é aquela pessoa tensa que vive preocupada com as cores do futuro. Ai, será que vai dar certo no trabalho? Ai, será que meu filho vai se formar? Será que meu filho vai ser alguém na vida? Ah, será que eu vou, né? Será que eu vou casar? Mas será que eu vou achar um homem bom? Será que eu vou ser traído ou não vou? Só é aquela pessoa tensa que vive preocupada, amedrontada com as possibilidades futuras. Essa pessoa nem necessariamente não precisa ter crise, certo? E ela já está dentro de um dos transtornos de ansiedade, que é a ansiedade generalizada. O ataque de pânico, né, já é a porta para a síndrome do pânico. É como se fosse uma complicação da ansiedade generalizada, entendeu? Que é quando você tem a crise, né? Então, isso que tu falou no início, cara, é muito importante. Porque quando a gente olha hoje para o cenário brasileiro, não sei se tu sabe disso, mas o Brasil já é o país mais ansioso do mundo, né? Mas agora era o mais ansioso da América Latina. Agora, 2019, se tornou o país mais ansioso do mundo. 10% da população tem, entendeu? E outra coisa, calma. Diagnosticado, tá? Fora os que a gente não sabe, então, né? Claro, presta atenção, a maioria não vai. A maioria nem sabe que tem. Como é que a maioria vai diagnosticar? Olha isso, 49% dos empresários, eu acho que era a base da pesquisa era empresários, né? Tinha algum transtorno mental, alguma psicopatia. Transtorno mental não, alguma psicopatia. Sofreu de algum mal psicológico, certo? 30%, se eu não me engano, 30% era depressão. Olha lá, desses 49%, quer dizer, metade. Tem lá 2 empresários, um tem e um não tem, entendeu? Não é 10%. Atenção, se isso foi na Califórnia, nos Estados Unidos, e o Brasil é o maior, aqui, né? Você entendeu? É mais aqui, mas tudo bem. Cada 2, um tem. Já saiu de 10% aí para 50%. Mas não é só isso, não. Aí a pesquisa lá, se eu não me engano, né, Augustão? É tipo 39%, olha isso, 39% desses 49% tinham depressão. Doideiro, viu? 29%, uma coisa assim, 29% tinha déficit da atenção. Certo? E 27% ansiedade. Mas calma aí, presta atenção. A depressão é uma complicação da ansiedade. Hoje, com o conhecimento científico que nós temos sobre ansiedade, você pode afirmar que todo depressivo um dia foi ansioso. Está na mesma escala, está no mesmo espectro psicopatológico. Começa na ansiedade, vai terminar na depressão. Não é outra psicopatologia. Na verdade, é considerada outra psicopatologia, mas é no mesmo espectro, entendeu? Entendi. Por isso que a gente precisa atentar tanto para a ruída de unha, para o cutucar da terra. Os sinais. Os primeiros sinais que eu coloquei aqui é exatamente essa. Como identificar os primeiros sinais, cara. A ansiedade, né? Então a gente precisa entender que, tipo assim, ó, tem tanta gente aí, cara, presta atenção. Ou imagina se o cara vai perceber que tem ansiedade se ele não sabe nem o que é. Você tá entendendo? O cara só tem, ó, o que o cara percebe é que ele tá fudido financeiramente. E quando ele vai para os treinamentos, para os coaches, eu não tenho crítica nenhuma contra o coach, tá? Mas quando vai para esses treinamentos que hoje é o que regem o pensamento moderno, né? Que a psicologia positiva, o coach é a maior facilidade que a pessoa tem de acesso à informação, o cara vai depositar tudo na conta da procrastinação e da autossabotagem, entendeu? Aí o cara vai lá e fala, não, meu problema, eu tô lascado financeiramente, eu não cresço profissionalmente, a minha família está destruída, é porque eu sou um procrastinador. E quem entende sobre ansiedade vai conversar com uma pessoa como essa, em 5 minutos de conversa, rapidamente dá para você perceber que o problema não é a procrastinação, o problema é a ansiedade. A procrastinação é um resultado da ansiedade, você está entendendo? Aí vão ensinar para esse cara
como é que ele trata a procrastinação. Presta atenção, como isso é maluco. Presta atenção como isso é maluco. É como se eu tivesse assim, André, tu tem ansiedade, tu tem transtorno de ansiedade? Pois vamos colocar, André, pimenta, esmalte de pimenta na tua unha pra gente acabar a tua ansiedade. Presta atenção como isso é absurdo. Eu tô tratando o teu roer unha com a pimenta. O que eu vou conseguir, no máximo, é fazer tu parar de roer unha, mas a tua ansiedade, que é o problema mesmo, a causa, ela vai estourar em outro canto, entendeu? Uhum. Porque o problema não é a unha. A unha é só um sinal. Só um O sintoma, problema né? não é a procrastinação. A procrastinação é só um sinal. O problema não é a autossabotagem. A autossabotagem é só um sinal. Enquanto você ficar tratando procrastinação e autossabotagem, por exemplo, estou dando só um Os exemplo sintomas, solto. né? Enquanto você ficar tratando procrastinação, autossabotagem, indisciplina, com quadro de metas, com não sei o quê, beleza, melhora, porque você deixa de roer a unha com a pimenta. Você deixa de procrastinar quando você faz um quadro de meta. Vai estourar em outro canto a ansiedade, porque você não tratou a ansiedade. Ou então, com 1 mês, 2 meses, 3 meses, volta tudo de novo, que é o que mais acontece. Cara, presta atenção, as pessoas estão com informação superficial. É por isso que elas estão tratando de forma superficial. Enquanto não E tratar assim, a como é que causa... a gente identifica, Tiagão, a ansiedade? Como é que a gente pode identificar? Pronto, eu tô aqui, eu não sei se eu tenho ansiedade, né? Como é que eu faço para identificar, assim, alguns sinais básicos que a gente pode identificar a ansiedade, né? A primeira coisa, assim, é bom a gente dar nome aos bois, Pronto. certo? Primeiro, assim, se a gente, por exemplo, se a gente perguntar assim, pô, o que é ansiedade? É fácil de responder esse negócio? Com certeza não, é por isso que eu tô fazendo Né? essa live contigo. Presta atenção, eu vou te perguntar uma coisa, André, o que é o amor? É mais ou menos por aí, então, né? André, o que é a raiva? Entendi. André, o que é o desespero? Você tá entendendo? Assim, ó, tu sabe todos esses sentimentos que eu te perguntei porque tu já sentiu um dia. Uhum. Mas quando a gente vai falar de sentimento, é difícil a gente dar palavra. A gente Conceituar. conceitualizar. Você entendeu? Por quê? Porque é sentimento. Tem o elemento da subjetividade, tem a porção das variações, e aí fica difícil você definir uma coisa. Entendeu? Mas, por exemplo, é por isso até que eu sempre faço uma crítica, e eu não dou nome à crítica, porque é uma coisa geral, seria injusto eu falar que determinada pessoa não faz isso bem. É uma coisa geral, entendeu? Tudo que se tem hoje de acesso literário, literatura, livros, artigos científicos, a própria ciência em relação à ansiedade, todos os conceitos que tem hoje em relação à ansiedade, eles são muito abstratos, entendeu? Você vai pegar assim os melhores aí autores no tema, eu não vou citar nomes, tá? Mas aqui facilmente você descobre isso que eu vou te falar, você pode confessar isso que eu vou te falar aqui. Os maiores autores do tema, você vai pegar os livros dos maiores autores no tema de ansiedade. Quando eles vão falar sobre ansiedade, é assim, a ansiedade é o mal do século, a ansiedade é a neblina do pensamento turvo que te... Tu tá entendendo? É tipo assim, não, a pessoa acha bonito aquele conceito, mas ela não consegue fazer ele sangrar, ele respirar na vida concreta, tu tá entendendo? Não consegue colocar em prática aquilo, Não né? consegue. Não consegue, porque as pessoas estão preocupadas muito mais em talvez, é meu pensamento, em sensibilizar o ansioso para algum determinado fim e objetivo, do que objetivamente explicar, cara, é isso aqui, deixa eu tornar esse conceito que de fato é abstrato, porque é um sentimento, mas deixa eu tornar ele aqui objetivo, que tu consiga pegar, que tu consiga assim, pô, agora eu entendi qual é a parada. Porque sem entender a parada, como é que você vai construir, por exemplo, um plano estratégico terapêutico? Como é que você vai... o que a gente mais vê hoje aí em ansiedade na internet, principalmente no Instagram, essas coisas, são blogs, olha isso, são blogs de pessoas que têm ansiedade hoje, sofrem com ansiedade hoje, ok? Então, muitas estão até em terapias para ansiedade, para transtorno de ansiedade, medicação e tudo, ok? E elas estão dando dicas no Instagram. Tu Só tá entendendo? compartilhando o que estão fazendo, né? É tipo assim, ó. Ah, você sofre de transtorno de ansiedade? Faz o seguinte, respire fundo. Trave a respiração por 4 segundos. E solte. Beleza. Elas estão falando isso porque elas ouviram de alguém e estão dando dica porque elas fazem e melhoram naquele momento a ansiedade.
Mas não cura. Mas você entende que ela tem que fazer hoje, ela tem que fazer hoje à noite, ela tem que fazer amanhã de manhã, ela tem que fazer hoje à noite de novo, ela tem que fazer amanhã de manhã, depois de amanhã, ela tem que continuar fazendo aquilo, porque ela está tratando, aquilo é uma técnica para diminuir, para aliviar o sintoma. Você está entendendo? É uma técnica para aliviar o sintoma. Funciona demais. Funciona demais. Por quê? Porque essa respiração é a respiração diafragmática. Eu falo, quando a pessoa me liga e fala, Thiago, eu tô tendo uma crise agora, eu falo, cara, faz a respiração diafragmática, eu já te ensinei. Por quê? Quando eu respiro, automaticamente, quando eu faço a expansão aqui da barriga, né? Eu estufo, em vez de encurtar a barriga, eu estufo, eu tô alongando o diafragma. E isso promove também um alongamento no nervo vago, e o nervo vago diminui o batimento cardíaco. Aí a pessoa tem o alívio da taquicardia, você tá entendendo? Mas isso não resolve o problema. Isso remedia o sintoma naquela hora. Cara, bicho, não tem. Eu tô falando porque eu sigo também os melhores, André. Eu sigo também os melhores deliberadamente. Eu escolho também seguir os melhores porque eu os conheço, entendeu? Não tem nada prático. Não tem nada assim. Prático tem, na verdade, desculpa. Por exemplo, esse negócio da respiração é prática. Mas não tem nada eficaz para causa. Para resolver o problema, né? Para resolver o problema, entendeu? Entendi. Então, assim, o mais importante é, cara, primeiro, o que é ansiedade? André, tem uma forma muito prática de explicar o que é ansiedade. Presta atenção. Ansiedade é o medo. Medo. Mas tem uma coisa diferente, ó, para você entender, ó, para você nunca mais esquecer, a galera que tá aí assistindo. Então, tipo, cara, para você nunca mais esquecer e ficar muito claro na tua cabeça o que é ansiedade, tá? Ansiedade é medo, mas é um medo diferente. Por quê? O que é o medo mesmo? O medo clássico. O que é o medo clássico? André, imagina que tu entrou num zoológico. Certo? E tu tá ali perto da jaula do leão. Beleza? E eles já colocaram uma cordinha para você não passar de determinada distância. Porque a partir daquela distância. Hã? Um limite, né? É um limite, porque a partir daquele limite é perigoso o leão ir lá, botar a patinha e puxar a patinha com a patinha, você pra jaula e lhe quebrar no meio, como a gente já viu cenas aí. Beleza? Uhum. O que é o medo? O medo é isso, é quando eu não vou me encostar na grade do leão, porque ali existe uma ameaça real. Beleza? Entendi. Isso é o medo. O medo é quando existe uma ameaça real agora. O que é ansiedade? A ansiedade é esse mesmo medo. Só que não existe ameaça real. Existe uma ameaça possível futura. E na cabeça da pessoa. Acabou. O medo, a ansiedade é isso. O medo é o leão que está aqui agora. A ansiedade é o leão que poderia estar. Entendi. Você entendeu? Tipo, a pessoa que entrou no avião, ela já está dentro do avião. Beleza? Entendi. E essa pessoa tem medo de avião. Porque ela já está lá dentro. E o avião pode cair, André? Pode. Pode. Então é o medo real, você tá entendendo? Medo real. O que é ansiedade por voar de avião? É quando ela comprou a passagem, há 3 meses antes, ela já tá se sentindo medo, ela tá querendo cancelar a viagem. Ela tá louca da cabeça, porque ela tá pensando que o avião vai... Você tá entendendo? Ela vai cair. É o mesmo medo, só que a ameaça ainda não é real. E, Thiagão, agora me veio uma dúvida. Por exemplo, tu estava em casa, né? Pelo que tu relatou, e de repente veio essa crise. Nesse momento, assim, salvo engano, tu não estava com nenhum medo do futuro aparente, né? Pelo menos aparentemente. Como é que se explica nesse caso aí? É porque existem vários tipos de ansiedade. A minha ansiedade era existencial. Eu tinha um medo de não ser ninguém. Então esse medo já existe, mas tu, às vezes a pessoa não sabe nem que medo é esse. Não conscientizava. Eu não conscientizava. Entendi. Show de bola. Essa informação é muito importante, porque muita gente não sabe nem do que tem medo, né? Existem vários tipos de ansiedade. Por exemplo, a ansiedade generalizada é medo de tudo. É medo do futuro. Medo do que pode acontecer. E quando eu falo medo do futuro,
Não é só aquele futuro profissional, não. É medo de tudo. É medo do que pode acontecer. A pessoa tem medo. Pô, eu vou sair de carro. Será que eu não vou ser assaltada? Será que não vão me matar no carro? Ai, meu Deus, será que vai dar certo essa minha ida? Ai, esse negócio desse coronavírus, meu Deus do céu. Olha, coronavírus, quando aparecem essas pandemias, né, entre aspas, que ainda não é uma pandemia, mas quando aparece essa possibilidade de pandemia, pô, tem gente aí que tá tendo ataque de ansiedade feito louco, não sabe nem por que é. E são esses estresses que nos chegam. Hã? Essas são as causas, né? Assim, que vem... Exato. Essa ansiedade aí, ó, a Ana ali perguntou o seguinte, quais os outros vários tipos, tá? A primeira é a ansiedade generalizada. Ok? Certo. A pessoa vai adotando determinadas posturas na vida, muito da ansiedade generalizada vem da criação, até de questões hereditárias, de fato. Pais ansiosos criam uma tendência de ter filhos ansiosos, ok? Porque aí já existe ciência para explicar essa transferência genética da emoção no próprio gene humano, ok? Certo. A generalizada é tudo. Mas essa que a gente está falando aqui, da pessoa observar aquela tragédia da Torre Gêmea, de você observar o noticiário de Fortaleza e ver que o negócio está perigoso e a partir daí desenvolver uma ansiedade pelo risco de sair na cidade, essa ansiedade se chama ansiedade pós-traumática. A ansiedade pós-traumática é uma ansiedade construída quando você vive um episódio de sofrimento, ou de dor, ou de medo extremo. E aí, a partir daquele episódio, você começa, toda vez que você, de alguma forma, tá de novo vivendo aquela cena, de alguma forma, não precisa ser a cena exata, algo parecido, né? Mas aquilo, o organismo dispara de novo a mesma coisa que você sentiu naquele dia. E você acaba tendo um ataque de pânico ou uma crise de ansiedade, entendeu? Perguntaram aqui, a Lara perguntou quando a ansiedade não é física, ou não é psíquica, sim física. Inclusive eu falo isso, cara. O primeiro módulo lá do Ex-Ansioso é falando isso, eu presto atenção. É bom a gente conversar sobre isso logo no primeiro módulo. Eu falo isso lá, falo assim, presta atenção. A sua ansiedade pode ser tão mais simples do que você imagina que você vai rir. Entendeu? Quando fala física, inicia fisicamente, é tipo isso, roer a unha. Não. Aí é um sintoma que aparece no mundo físico. E o que seria essa a ansiedade de causa física é alguma disfunção hormonal. Por exemplo, falta de vitamina B6, que é precursora da dopamina. Top. Por isso que é importante o ansioso fazer reposição de complexo B, entendeu? Realmente. Pode ser que a pessoa tenha H. pylori. E aí ela começa a ter uma disfunção gástrica. Aquilo vai tomando ela em forma de azia, queimação, uma espécie de refluxo. Como o incômodo é aqui no peito, fica mais ou menos aqui o incômodo, ela começa a confundir esse sintoma com algum ataque cardíaco e aí começa a disparar a ansiedade de morrer, né? Tipo, será que eu vou morrer? Será que eu tô tendo um mal súbito? Será que eu tenho uma coisa pior? Ela não consegue pensar que aquilo é só uma disfunção gástrica, que é só uma bactéria. Ela pensa que tem câncer, ela pensa que vai morrer, enfim. Entendi. Muito bacana esse toque aí. E assim, Thiagão, em relação assim, a tratamento, porque é uma doença, né? Se é uma doença, tem tratamento. E tu falou muito dessa questão prática, que a gente não tem, né? Esse suporte é tudo muito superficial, muito filosófico, né? Digamos assim, né? E como é que seria, né? Que a gente já falou de como é que identifica, mais ou menos sobre o que é, né? Mas como é que a gente trata, quem que a gente procura, né? A respeito de ansiedade, porque geralmente eu pensaria em procurar, sei lá, um psiquiatra, um psicólogo. Eu acredito que as pessoas pensem assim também. Então a minha pergunta é exatamente essa. Se tem tratamento, como é esse tratamento, a quem a gente procura, né, para tratar a ansiedade? O segredo para o tratamento do transtorno de ansiedade, que já é respondendo também o que o André perguntou, tá aí nessas duas vias. É a alimentação e algumas questões da personalidade. Acabou, é só isso. O resto é beijinho no ombro para diminuir sintoma, entendeu? Thiago, quer dizer que a respiração não é também... A respiração é beijinho no ombro para passar sintoma, entendeu? Funciona? Funciona. Quando você está em crise, faça a respiração diafragmática, porque resolve ali na hora. Você está alongando o nervo vago, ele vai produzir um negócio chamado acetilcolina e vai diminuir os batimentos cardíacos, beleza?
Funciona. Presta atenção. A ansiedade, você que está aqui nessa live, que sofre com transtorno de ansiedade, foque em duas coisas. Presta atenção. Três coisas, para não deixar a terceira de fora, que também é importantíssima. Presta atenção. A primeira e mais básica, que todo mundo pode começar a fazer amanhã. Bicho, presta atenção. Geralmente, a pessoa que sofre com transtorno de ansiedade menospreza essas questões que eu vou falar aqui, pelo menos duas delas, porque acha que é muito simples. E na cabeça do ansioso, a ansiedade é muito complicada, entendeu, André? Uhum. A pessoa está com os pensamentos tudo confusos, ela não consegue pensar que o problema dela pode ser simples, entendeu? Preste atenção. Você que tem transtorno de ansiedade, você não pode, é contraindicado para você ficar sem uma atividade física, entendeu? Atividade física, para quem sofre com transtorno de ansiedade, não é uma indicação, é uma necessidade, você está entendendo? É necessidade, tem que fazer. Tem que fazer. Por quê? Porque a ansiedade é uma disfunção, falando agora da parte bioquímica, é uma disfunção nos receptores de serotonina, entendeu, André? E você que é educador físico, você sabe disso. Com certeza. Você sabe o que é que a atividade física promove. Entende? Então, a grosso Inclusive, modo... está sendo muito indicada exatamente para quem tem depressão e tal. E Exato. como tu já falou, a depressão já é um estágio, né, avançado, digamos assim, da ansiedade, né? Tu sabe como é que... se você for psiquiatra, você sabe o que ele vai lhe passar? Ansiolítico e antidepressivo. É o tratamento para ansiedade. Exatamente. E o pessoal não entende. Você fala, mas eu não tenho depressão. Meu filho, o antidepressivo não funciona só para depressão. Entendeu? O antidepressivo, inclusive, é o remédio mais importante no combate ao transtorno de ansiedade. O ansiolítico você toma ali, em média, por 3 meses só. E aí, com 3 meses, ele já começa a fazer o desmame. O que vai ser mantido por mais tempo é só o antidepressivo. Para ansiedade, ó, a pessoa não tem depressão nenhuma, tá? A pessoa não tem depressão nenhuma, não apresenta sintoma nenhum de depressão. Mas a alopatia indicada é o antidepressivo. Porque ele tem outras funções. Você entendeu? É bom porque a gente vai já falar do que a gente da medicina alternativa também, que tem uma loucura, beleza? Isso é fantástico, né? Isso é loucura. Mas vamos lá. Assim, só para vai. voltar à tua pergunta. Vai lá, me lembra aí. A questão do tratamento e de quem procurar, né? Para dar esse suporte, né? Geralmente, o que a galera faz é o que eu falei aqui já. A galera vai nas dicas de ansiedade. Tá entendendo? Dicas de ansiedade. Pô, vai melhorar na hora ali da crise, mas não vai resolver o problema. Entendeu, André? Entendi. A galera fala que eu sou polêmico e tal em relação a esse negócio do tratamento, mas eu vou falar uma coisa para vocês. E eu tenho muito cuidado para falar isso aqui, tá? Qual é o caminho do ansioso sempre? Sempre. Se você conversar com qualquer ansioso, 99% vai ter feito esse caminho que eu vou te dizer aqui, tá? O cara sentiu ansiedade ao ponto de ter uma crise ou então ficar muito incomodado e aí ele começou a pesquisa. Geralmente é a crise que leva a pessoa para uma emergência cardiológica, beleza? Beleza. Ele vai para a emergência achando que vai morrer. Geralmente é isso. Quando ele chega lá, ele tem um diagnóstico do nada. Aí ele sai fazendo a peregrinação médica, porque ele só deixa o psiquiatra para o final, entendeu? Claro. Porque ele tem medo de ir para o psiquiatra. Mas beleza, não é errado não, até porque eu vou explicar porque não é errado. Porque, de fato, parte da terapia da ansiedade é você descartar todas as possibilidades. Porque se você for primeiro realmente no psiquiatra e você começar a tomar lá a medicação que ele vai te passar, talvez, a medicação às vezes demora 1 semana, 2 semanas para começar a fazer mesmo efeito, entendeu? Uhum. Aí, quando você ficou tomando a medicação, que é o que mais acontece, André, você ficou tomando a medicação 1 semana. Tá? Você ficou tomando a medicação 1 semana. A coisa não funcionou. Como você só foi no psiquiatra, você falou assim, ó, ele errou, porque eu ainda estou sentindo. Então, o que eu tenho mesmo é algum problema no coração. O que eu tenho mesmo é algum problema na cabeça. Eu vou ter um AVC. Por isso que é importante você realmente cumprir essa peregrinação, que eu chamo do ansioso. Para tirar todas as Cara, causas possíveis, é importantíssimo, presta atenção, é importantíssimo você fazer esse descarte de possibilidades. Você entende? Você precisa, de fato, ir no cardiologista para descartar que você tem algum tipo de problema. Porque, na verdade, André, pode ser mesmo problema cardiológico, entendeu? Pode, é óbvio. Quando você descarta, aí você fica, pô, beleza, já descartei um. Aí você vai lá no
no neurologista, né? Descarta também qualquer tipo de problema neurológico. Vai lá no pneumologista, descarta qualquer tipo de problema nos pulmões, enfim. Cara, eu fui nesses aí, tudinho que eu te falei. Fui em nefrologista para ver como é que tava meu rim. E ele falou, você é atleta, cara. Aí tava no começo, isso era 2003, né? 2003, 2004. Aí ele falou, cara, olha, não era muito forte ainda a ansiedade aqui no Brasil. Tanto que ele falou assim, ó, isso não é muito comum. Naquela época, não era muito comum. Ele falou, não, isso não é muito comum, mas muito provavelmente o que você tem, diante de tudo que você já me mostrou de exame aqui, é algum transtorno de ansiedade. Você tem que ir no psiquiatra. Bicho, quando ele falou assim, você tem que ir no psiquiatra, imagina o cara com 22 anos, 23 anos, que não sabe porra nenhuma da vida. Entendeu? Dizer assim, você tem que ir no psiquiatra. A única coisa que eu sabia sobre psiquiatra era o que eu ouvia nas mesas da minha família aqui. É tipo assim, ó, psiquiatra é médico de doido. E o pior é que quando você tá doido, você não sabe que tá doido. Entendeu? Então, aí eu falei isso, cara. Aí eu falei assim, bicho, eu tô doido e não sei. Mas presta atenção. Eu entrei na sala lá do cara. O cara é especialista. Bicho, ele conversou comigo 10 minutos. Ele fez assim umas 5 perguntas. Ele falou, bebeu, quando você teve a primeira crise, tu tinha bebido no dia anterior, parará, como é que tá a tua vida? Umas 3 perguntas, o que é que tu faz? Parará, não sei o quê. Aí ele falou, você tá com transtorno de ansiedade. Aí ele falou assim, você tá disposto a 2 anos de tratamento? Desse jeito. Presta atenção. Atenção. Meu irmão, eu já tinha tido 7 crises quando eu cheguei no psiquiatra. Eu já tinha ido 7 vezes no hospital. Entendeu? Eu já tinha tido 7 crises. Quando o cara falou assim, ó, tá disposto a 2 anos de tratamento, eu falei, meu amigo, eu tô disposto a qualquer coisa que você quiser. Né? Você quer que eu tire a roupa? Você tá entendendo? Quem tem transtorno de ansiedade, sabe que é uma patologia, bicho, isso é sério. Tô falando sério. É uma patologia que você não deseja nem pro seu pior inimigo. Porque é desesperador, cara, o negócio. É desesperador. A pessoa, de fato, acha que vai morrer, entendeu? Entendeu? Aí a pessoa fala assim, calma, cara. Calma. Isso é só coisa da tua cabeça, bicho. Nunca fale isso pra uma pessoa ansiosa, entendeu? Porque ela sabe que é uma coisa da cabeça dela, mas é desesperador, cara. Ela tá verdadeiramente achando que vai morrer, entendeu? É doideira, né? É muito foda. Então presta atenção. Foi assim que eu descobri. Tratamento. Você precisa... Pô, é legal a gente acompanhar essas coisas de internet, porque a gente fica sabendo um bocado de coisinha legal, sabe? Respiração, né? A atividade física é básico, beleza? A atividade física você tem que fazer. Se você tem transtorno de ansiedade, você tem que fazer atividade física. Então, o primeiro ponto do tratamento seria a atividade física. Tá, a atividade física é porque ela é uma precursora da serotonina, tá? Vamos dizer assim, didaticamente. Quando você faz a atividade física, você tem um estímulo para a produção da serotonina. Você abre as comportas da célula para receber serotonina. E isso dá aquele elemento do prazer, que é exatamente a terapia para a ansiedade. Top. Beleza? Então, é necessário. Atividade física, cara, é necessário. Tente fazer atividade física em locais abertos. Evite locais com o pé direito muito baixo, com o teto muito baixo. Tente evitar essas questões que oprimem, né? Oprimem a emoção. Tente fazer coisas mais livres, entendeu? Se puder fazer ao ar livre, ainda mais indicado. É mais barato e é mais indicado para quem sofre com transtorno de ansiedade. Beleza? E os próximos passos, quais seriam? Vamos lá. Eu tô falando aqui, ó, o que eu tô fazendo aqui, o que eu tô falando aqui agora é o que os blogzinhos falam aí, beleza? Tô falando nada de diferente aqui não, beleza? Beleza. Tô falando só o que funciona e o que tá aí. Você encontra em qualquer lugar. O que você não encontra é o que trabalha a causa. Que só tem um jeito, André, só tem um jeito, que é a força da personalidade. É por isso que eu sempre trabalho as 12 camadas da personalidade. Mas tá, a outra tu aproveita e fala um pouquinho sobre isso, que claro que não vai dar para falar sobre tá. isso, né? Mas isso é polêmico pra caramba. Isso é polêmico pra caramba, porque eu vou mexer na ferida, entendeu? Mas eu vou dizer. Mas eu vou dizer, mas vamos lá. A respiração é bacana, a atividade física não pode faltar. Quando você estiver em crise, preste atenção. O exercício mais eficaz que eu conheço para quem está em crise, além da respiração, a respiração é muito boa mesmo. É coisa de imediato você sair daquele elemento ali da fuga, do desespero, tá? Faça a respiração. Outra coisa muito legal, como a ansiedade é uma questão de pensamento, né? São pensamentos que vão vindo, eu vou morrer, e você está concentrado na passada de mal, é legal você pegar um papel e começar a escrever, descrever
os elementos que estão em sua volta, como se você estivesse querendo explicar o que está exatamente à minha volta aqui para outra pessoa, entendeu? Por exemplo, tipo fazer uma descrição, né? Se eu estivesse tendo uma crise agora, eu ia pegar aqui um papel e ia começar a escrever aqui, ó. André, aqui na minha frente tá uma caneca vermelha. Beleza? Tem uma caneca vermelha que tem uma alça angulada aqui, André. Ela tem uma boca de aproximadamente uns 30 centímetros. Tem que ser ela bem tem específico. Bem específico. Por quê? Porque eu forço a minha mente a sair daquele pensamento. Entendi. Top. Outra dica fantástica, Beleza? né? Então... Cara, isso é simples pra caramba, mas funciona muito para quando você estiver em crise. Comece a descrever especificamente, detalhadamente, os elementos que estão à sua volta, beleza? Show. Cara, diquinha, tá? Isso aqui é diquinha. Diquinha. Isso aqui não trabalha causa, beleza? Certo. Tu quer falar da terapia alternativa agora ou tu quer falar das 12 camadas? Assim, por cima, só pra galera entender que não, fala logo das 12 camadas, que é o mais importante, né? Que é a questão que trata a causa, né? Abre seu coração. Você que tá aqui agora na live, abre seu coração agora, tá? Entende o que eu vou falar agora. Porque o que eu vou falar aqui, as pessoas entendem de uma forma e eu tô falando de outra forma. Beleza? E eu vou explicar qual é essa forma que eu tô falando. Preste atenção. Abra seu coração, você que tem transtorno de ansiedade, mas entenda o que eu vou falar agora. Todo transtorno de ansiedade, tá? Todo transtorno de ansiedade é um movimento egoísta, ok? Todo transtorno de ansiedade é um movimento egoísta. Em que sentido? Não é esse egoísmo que a gente conhece, né? Tu é egoísta, né? Só ferra os outros. Não, não é isso, não. Tá? Presta atenção. Qual é o egoísmo que eu tô... De qual egoísmo que eu tô falando aqui? Do egoísmo literal. Do que de fato significa a palavra egoísmo. É impossível você sentir ansiedade quando o seu olhar está para fora. Você só sente ansiedade quando o seu olhar está para dentro. Para dentro de okay? si, né? Isso. É quando eu tenho medo de morrer. É quando... Thiago, mas vem cá, Thiago. Esse teu conceito aí tá errado. Porque eu conheço, por exemplo, mães que são ansiosas pelo filho. Né? Elas têm ansiedade porque o filho não vai bem na escola, porque o filho... Preste atenção. Eu não sou bobo, certo? Eu sei qual é o tipo de mãe que tem ansiedade pelos filhos. São exatamente as mães controladoras. Que tem uma espécie de neurose por poder e querem controlar de alguma forma o futuro do filho, mesmo sem vontade. Eu sei que você ama demais, eu sei que você ama demais, eu sei que você não faz por mal. Acredite que eu conheço e sei do que estou falando. Mas não há ansiedade quando a motivação é para fora. Ok? Thiago, mas e a ansiedade do medo de avião, que é real? Você está com medo de morrer. Porque você julga a sua vida, você julga que sua vida é muito importante, que você ainda não fez o que você deveria fazer. No fundo é isso. É porque a pessoa não para fazer uma reflexão profunda. Beleza? Fantástico isso aí que tu tá falando. Presta atenção. Thiago, não é, Thiago. Pelo contrário, eu não tenho esse negócio do egoísmo, não. Pelo contrário, Thiago, eu me acho menor do que os outros. Inclusive, eu sou tímida, Thiago. A timidez é um tipo de ansiedade. Transtorno de fobia social. Transtorno de ansiedade social. A timidez é um movimento ansioso. Thiago, pois eu sou tímida e eu não tenho nada de egoísta. Pelo contrário, eu me sinto menor do que o outro. Você não se... presta atenção. Você não se sente menor do que o outro. Você tem medo do outro descobrir que você é menor. Entendeu? Você tem medo do que o outro vai falar sobre você. Se você começar a analisar qual é esse movimento da timidez, mesmo que a pessoa seja assim, meio que uma vítima, não, Thiago, pelo contrário, é porque eu não quero me expor, eu tenho medo de tomar a oportunidade de alguém, ou de fazer mal, de prejudicar alguém. Presta atenção. Isso é uma falsa humildade. O medo, no fundo, o medo do tímido é um medo das pessoas descobrirem a merda que ele é. Você tá entendendo? E presta atenção. No julgamento, né? Presta atenção. Se você não está disposto a mostrar pra todo mundo que você é uma merda mesmo, porque eu sou uma merda mesmo, entendeu, André? Uhum. A gente tá aqui, André, mas a gente fez um bocado de merda hoje, entendeu? Com certeza. Ou se não fez hoje, fez ontem. Todo mundo é cheio de merda. E esse negócio de ter vergonha de mostrar pro outro
Esse movimento não é de humildade. Quando eu chego aqui, André, na live e falo assim, pô, André, cara, eu tô meio preocupado assim porque isso é novo para mim. Para mim não é novo, mas eu tô só, né? Tô aqui criando uma possibilidade. Isso aqui é novo para mim, mas eu tô aqui disposto a botar a cara a tapa e vamos lá, cara. Você tá entendendo? Isso aqui é uma humildade. Agora, imagina que eu fosse esse mesmo cara despreparado e tivesse aqui, ó. É mesmo, André. É. Você tá entendendo? Ou então, ai, André, eu não vou fazer uma live porque eu sou tímido. Esse movimento aqui não é humildade. É não querer me expor para as pessoas não enxergarem as merdas que eu sou, porque eu não quero ser merda para ninguém, eu quero ser top. Você tá entendendo? Ou pelo menos quer parecer, né? Quer parecer, claro. Presta atenção, cara, presta atenção. Presta atenção no que eu vou falar. Todo transtorno de ansiedade é um movimento egoísta, ok? Por que eu falei isso? Porque o que é a teoria das 12 camadas da personalidade? É mostrando exatamente a evolução da motivação humana. E como essa, bem rapidamente, eu vou tentar fazer uma coisa aqui rápida. Provavelmente você não vai entender tudo, óbvio, porque é uma teoria profunda, né? Mas você vai pegar assim, no fio da meada você talvez compreenda. Quando a pessoa aparece no mundo, certo? Quando a pessoa aparece no mundo, ela está na primeira camada da personalidade. E o que é esse ato de aparecer no mundo? É quando o espermatozoide fecunda o óvulo. O óvulo. O óvulo. Gravado, sim. O óvulo é ótimo, é o óvulo, tá? O óvulo. O espermatozoide fecundou o óvulo, aparece o seu eu, certo? Esse seu eu, ele não é definido ainda, concorda? Ele não é definido, você é só um ser. Eu não vou entrar aqui na metafísica e começar a filosofar, não, porque senão a gente vai até meio-noite. Mas vamos ser objetivo. Aparece o eu aparece, o ser. Esse eu é totalmente indefinido ainda, porque ele é intrauterino, certo? E ele é totalmente dominado pela força externa. De quem? Da mãe, do pai. Olha, presta atenção, quando você aparece para o mundo, dentro do útero da sua mãe, você é totalmente dominado pela força dela. Se ela quiser fumar crack, beber, bater na barriga, ela bate e vai lhe prejudicar. Se ela quiser comer arroz integral 7 grãos, salmão, ela vai comer e vai te favorecer, você está entendendo? Você é apenas um eu existencial que está sofrendo as forças externas. Você não tem ego nenhum. Motivação nenhuma e força nenhuma, beleza? Beleza. Você vai continuando a existência, você vai se desenvolvendo dentro do útero. E aí você aparece para o mundo físico. Desculpa, você já estava no mundo físico, mas agora você sai lá do útero da sua mãe e você está aqui nesse mundo que a gente está vendo, beleza? Beleza. Quando você chega nesse mundo aqui que a gente está vendo, você já começa a passar para a segunda camada. A segunda camada, ela fala das pulsões que nós temos de acordo com as nossas histórias familiares antigas. Essa segunda camada, quem é o teórico dela é um cara chamado Lipotzonde, é um psiquiatra, que ele fala da psicologia do destino. Enfim, eu vou passar aqui para a gente não entrar muito nos detalhes das camadas, beleza? Com certeza, mas só pincelando, porque senão... Na segunda camada, você também não tem ego desenvolvido, você ainda está agindo pelo senso comum. Então, vai lá. Quando a pessoa está na segunda camada, ela também ainda não tem ego. É uma pessoa de 1 ano, entendeu? Aí, tá? Se a sua mãe não botar papa na sua boca, você morre, entendeu? Você não tem vontade, não. A hora de dormir é ela que dá, a hora de acordar é ela que dá. Aliás, você pelo menos acorda pela sua impulsão, mas você não sabe nem que está acordando. Tá? Enfia leite, enfia não sei o quê. É assim, entendeu? É essa fase aí. Quando você vai para a terceira camada, a gente está falando da primeira infância. Por exemplo, aqui o Tito está vivendo hoje. Eu tenho 2 filhos. Para quem não me conhece, eu tenho 2 filhos. Um deles é o Tito, que tem 2 anos de vida. É igual a minha filha. A Lia tem 2 anos também. Pronto. Eles estão cronologicamente na terceira camada da personalidade. Qual é essa camada da personalidade? O ego começa a aparecer aí. Beleza? O ego ainda não tão formado, certo? Não tão formado ainda, mas uma coisa desordenada ainda, mas o ego começa a aparecer aí. É por isso que você tem muito conflito nessa idade, a gente sabe dos nossos filhos, quando eles estão num parquinho, como é, André? Olha, presta atenção, é um ego completamente desequilibrado, voltado para si, certo? Mas ainda
num elemento ainda muito inicial, por isso que é difícil. Tudo é deles. Hã? Tudo é deles, tudo é deles. Tudo é deles, mas ainda é um ego em construção. Por isso que também é difícil você observar, ansiedade, transtorno de ansiedade infantil nessa idade dos nossos filhos. Tá? Doido isso. Quer dizer que ali, naquele momento, já começa a aparecer. Ali é o começo. Você não vai observar transtorno de ansiedade infantil nessa idade dos nossos filhos, André, porque o ego ainda não está montado. Mas presta atenção. Quando eles passam para outra camada, que é a quarta camada é a mais crítica. Certo? Por quê? É quando a criança que estava na terceira, qual é o elemento principal da terceira camada? A criança, ela tá aprendendo sobre o mundo, ela tá calculando sobre o mundo. É por isso que a Lia, tua filha, o Tito, meu filho, eles pegam um brinquedinho daquele lá, de casinha, que tem triângulo, estrelinha, bolinha, e eles passam meia hora enfiando a bolinha, a estrelinha, o triângulozinho lá no teto da casinha e não param. Pra gente que é adulto, que já tem o mundo calculado dentro da gente, a gente olha para aquilo e fala assim, mas como é que consegue passar meia hora, né, se divertindo, botando triângulo, bolinha, quadradinho e estrelinha? Como é que consegue? A gente não tem mais essa motivação porque a gente já calculou o mundo está calculado pra gente. Eles estão aprendendo ainda. Entendeu? Eles estão aprendendo no sentido elementar. Eles estão botando, aí bota a estrelinha, encaixa, encaixou lá, aí ri pra você. É assim ou não é? É exatamente assim. Né? Aqueles brinquedinhos de arrastar no arame, aí eles ficam lá, arrasta. É por isso que uma criança da idade dos nossos filhos, André, na primeira infância, na terceira camada, ela tá lá, aí tá com a xícara, tomando Nescauzinho. Aí fala assim, ó, derrama o Nescau no chão. A mãe fica louca. Menino! Porque não você tá vendo que você... Não tá vendo que você sujou o tapete, menino? Você não tem consciência de que esse tapete custou 1.000 e tantos reais. Ele não tem consciência, entendeu, mãe? Ele não tem. Na verdade, ele tava querendo era sujar o tapete mesmo, que ele tava querendo aprender. Entendeu? Se suja. Se a água molha, né? Exatamente, é. O seu filho está querendo brincar, ele está querendo aprender. É o aviãozinho da colher, é não sei o que, ele está querendo bater no prato para a comida cair, ele calcular aquele desastre, você vai entendendo? Ele está na terceira camada. É por isso que é tão importante você saber sobre isso. Porque a quantidade de mãe que tem aí, colocando todas as suas merdas emocionais em cima dos filhos, entendeu? Porque não entende. Não entende como é que a criança pensa, entendeu? Presta atenção. Eles estão desenvolvendo o ego aí, beleza? Beleza. Quando entra na quarta camada, André, que é quando a Lia vai já entrar, o Tito também vai já entrar, mais ou menos ali a partir de 4 para 5 anos, segunda infância, início da segunda infância, beleza? Eles começam a perceber outra coisa no mundo. Agora eles já calcularam, eles já sabem a rigidez, a maciez, né, o que quebra, o que não quebra, eles já estão entendendo isso, compreendendo isso. E agora eles começam a perceber outro elemento. Eles começam a perceber o elemento do afeto. Eles começam a perceber que existe amor no mundo. Existe carinho no mundo. É nessa hora, a partir da segunda infância, quando ele entra na quarta camada, que o seu beijinho já não é só mais um beijinho. É assim, papai me ama. Mamãe me ama. Entendeu? Ou não. Ou a ausência disso é papai não gosta de mim, mamãe não gosta de mim. Porque ele começa a ter a inteligência adotada na terceira camada pelo cálculo, ele começa a ter a inteligência comparativa. Ele está na escola e ele vê que o pai pega o amigo e dá um beijo quando chega na escola. E ele fica olhando e ele não vê o pai dele fazer isso com ele, a mãe dele fazer isso com ele, entendeu? Aí ele fala, por que meu amigo tem aquilo e eu não tenho? Presta atenção. Na quarta camada, o ego já começa a estar desenvolvido, ainda é totalmente desorientado, mas já é totalmente desenvolvido. Nessa hora ele começa a olhar para dentro dele, é o egoísmo, ele é cheio de egoísmo, essa criança também, de 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos, porque ele só tem capacidade de olhar para ele, você entende? Mas ele olha para ele com um olhar comparativo do mundo. Ele fala, eu não sou amado, minha mãe não deixa eu fazer as coisas, por que é que meu pai tomou o brinquedo lá no parquinho, na hora que era de fato minha hora? Ele nem viu a história e meu pai tomou, meu pai foi injusto comigo, meu pai, que era para garantir a justiça, garantiu a injustiça. Você tá entendendo?
Só que mesmo que seja um movimento vitimado, é um movimento egoísta. Vocês estão entendendo, gente? A quarta camada, cara, o problema da quarta camada é porque aí ela para de ser cronológica. Olha, o Brasil, André, eu arrisco dizer, claro que não tem um cálculo estatístico, certo? Mas, assim, de um modo de falar, 95% dos brasileiros estão na quarta camada. Ainda, né? Ainda. Entende? Por quê? Porque eles não... O que é a quinta camada? A quinta camada é o teste da força, que também ainda é um movimento egoísta. É um teste da força, eu vou testar. Eu percebi que eu sou forte porque eu fui amado. Você entende? Eu construí no meu peito a experiência do afeto. Logo, eu sou amado, eu tenho aquela compreensão do adolescente, que é assim, ó, eu vou testar aquilo ali, se não der certo, foda-se, entendeu? Porque aquele ambiente me deixou seguro. Aquele ambiente na segunda infância me deixou seguro para isso. Você entende? Mas quando eu não tenho isso, eu viro um adulto infantilizado. Eu viro um adulto inseguro. E aí, tudo na vida, eu calculo para dentro. Olha isso. Se lá no meu trabalho eu não cresço, se eu não cresço no trabalho, não é porque eu preciso melhorar, é porque meu chefe me persegue, entendeu, André? É só o que a gente escuta, né? Cara, meu Que a chefe culpa é persegue. dos outros, nunca é nossa culpa, né? Esse é um movimento clássico de quarta camada. Você entendeu? O movimento clássico de quarta camada é: eu estou aqui trabalhando até tarde, 10, vai dar quase 11 horas, né? Vamos dizer que eu chego em casa e a Renata preparou um jantar pra gente, beleza? Presta atenção. Se eu chegar lá em casa cansado pra caramba, dia todo de trabalho, e comer aquela comida, mas não elogiar a Renata assim, como você é uma excelente cozinheira, que maravilha, ela vai dormir puta comigo, entendeu? Não tô falando que é assim não, tô só dando exemplo, entendeu? Uhum. Porque ela fez aquela comida, se ela fosse de quarta camada, ela fez aquela comida não para mim. Ela fez para ser elogiada. percebida. Exatamente, entendeu? Entendi. Presta atenção, esse negócio da comida dá pra gente explicar todas as outras camadas. A quinta camada é quando eu completo... Olha, eu poderia falar o dia inteiro só da quarta camada aqui, porque esta é a merda. A quarta camada é a merda da onda. A ansiedade, né? Então, a quarta camada é onde a ansiedade se estabelece. Pronto, a ansiedade infantil, se você for para a estatística, ela se estabelece na criança de quarta camada. A criança já percebeu o afeto. A criança antes da quarta camada, que é o Tito, a Lia, dificilmente eles vão desenvolver algum transtorno de ansiedade, a não ser que seja uma genética pesada. Que é um problema físico aí, né? Físico, exatamente, físico. Show. Beleza? Mas assim, o transtorno de ansiedade mesmo, psíquico, que a criança começa a ficar desorganizada, indisciplinada, às vezes com sintomas físicos, vômito antes de ir para a escola, não quer ir para a escola, que a gente chama de ansiedade, transtorno de ansiedade de separação. Às vezes a criança, olha isso como é forte, a criança na quarta camada vivenciou um trauma em casa, os pais se separaram. Como ela já percebeu o afeto, aquilo desestabilizou o mundo dela. O mundo afetivo dela se desestabilizou. Como assim meus pais se separaram, entendeu? Essa criança, André, ela pode desenvolver a ansiedade de separação. Porque o mundo dela se diluiu, o mundo de estabilidade dela se diluiu, ela passa a ter sintomas físicos de ir para a escola, por exemplo. Ela tem febre, febre, cara, febre. Tem noção do que é isso? Uhum. Né? A criança realmente fica febril para não ir para a escola com medo de ficar longe do pai ou da mãe, porque ela pensa, né, inconscientemente ela tá lá. Pô, já se separaram. Se eu for para a escola é capaz de eu perder minha mãe ou do meu pai. Ou me deixar aqui sozinho. Ou me deixarem sozinho. Você entendeu? Então isso é na quarta camada. Vamos lá. Agora vamos para o outro ponto. Tem que ser rápido. A quinta camada é quando essa experiência afetiva ela é completa. Então, imagine que lá na infância a pessoa vivenciou, experimentou o amor. Quando eu falo amor, não é esse amor que todo mundo sente assim pelo filho, não. Porque tem gente que diz que ama o filho, mas no dia a dia não pratica esse negócio, entendeu? E aí o filho tá fudido. Desculpa a palavra, mas é porque é isso mesmo. Tá? Mas aí, vê lá, vamos lá. Esse negócio de sair da quarta camada, para quem teve uma infância assim pesada mesmo, que não experimentou esse amor, a característica do amor paterno e materno para o filho deveria ser um amor benevolente, acima de tudo constante. Constante, cara, quase todos nós, eu me incluo nisso, quase todos nós não tivemos esse tipo de amor na infância, entendeu?
Até porque é Porque difícil, né? A André, criação dos pais da gente foi assim, né? André, presta atenção como essa merda é difícil. Presta atenção, presta atenção. Olha a situação que eu vou te descrever agora, como ela é simples e comum. Imagina que tu tá lá no parquinho com a Lia, André. Beleza? Tu tá lá no parquinho, tu acabou de chegar no parquinho, a Lia tá brincando com os outros amiguinhos e tem lá os outros pais, aí vamos dizer que tu mora num condomínio, e tem os outros pais lá dos teus vizinhos. Certo? Certo. Tem os teus vizinhos. Aí tu chega no parquinho, a Lia tá lá, quase se estapeando com a amiguinha dela, puxando um brinquedo. Certo? Certo. André, tu não sabe o que aconteceu. Mas tu já chega falando, Lia! Lia, solta esse brinquedo, Lia! Solta isso aí, menina, vem pra cá! Presta atenção. E se fosse de fato a vez da Lia pegar o brinquedo? Você está cometendo a injustiça. Presta atenção. O amor benevolente. Olha como isso é simples, cara. Simples e sério. O amor benevolente e constante, paterno, a Lia tá esperando do pai e da mãe uma estabilidade. O valor justiça deveria vir deles. E ela tá lá na vez. E o elemento de justiça dela quebra a lógica e tira a justiça. Essa criança, claro, isso repetindo, essa criança ela vai crescer, ela vai virar uma adulta insegura. Porque ela vai pensar, se meu pai não me deu justiça, imagine o mundo, entendeu? E ela cresce e fala assim, ó, vão me fuder a qualquer tempo aqui. Entendeu? A qualquer momento aqui vão tirar a minha oportunidade, eu vou tirar nota baixa porque o professor não gosta de mim, não é porque eu não estudei. Eu vou ficar, não, eu vou me aproximar dessa minha amiga, mas eu não vou com muita força, porque qualquer hora ela pode me sacanear. Você tá entendendo? O adulto cresce olhando para dentro de uma forma. E olha isso, cara, ela é uma vítima, mas esse movimento é extremamente egoísta. Tu tá entendendo isso? Total, total. Porque ela só tá olhando para ela não consegue estender o olhar para fora dela, entendeu? E aí começa a se proliferar a ansiedade, né? É claro, porque a vida dessa pessoa passa a ser uma expectativa alheia. Essa pessoa ela passa a conduzir a vida dela em todos os aspectos, André. Em todos os aspectos. A vida dela se transforma à necessidade de uma validação. É o que eu dei exemplo aqui, por exemplo, né? Se a Rê tivesse feito a comida esperando a validação. Você entende? Isso é um movimento ansioso. Pô, essa mulher não vai conseguir dormir até eu chegar. Porque ela fez tudo lá, ela tá esperando que eu chegue e fala assim, ó, que delicioso. E se eu não falar, André? Aí Discórdia. Entendeu? Agora presta atenção. Vamos dizer que a pessoa vivenciou, experimentou um amor. Só um parêntese. Tu viu como isso aí é simples? É fácil de acontecer? Demais. É por isso que eu falo que 95%, assim, mas com toda certeza do mundo, eu acho que é até mais. 95% da população brasileira é de quarta camada, entendeu? Com certeza. Só Se é baseando possível. nesse- Olha, para sair da quarta camada, é tão simples quanto uma live como essa aqui. Mas é porque para sair da quarta camada só existe um meio, psicoterapia. Isso aqui é uma psicoterapia. Qual é a melhor psicoterapia que não seja a consciência? Entendeu? Eu Aí vamos lá. desconheço. Eu sempre Presta atenção. acreditei muito na questão da informação, né? Quanto mais informação você tem, mais consciência do que você está fazendo ou do que você vai fazer, você tem. Então, no momento que a gente consciência- está fazendo essa live, né, que tu está informando as pessoas, elas já estão criando uma consciência do que elas estão fazendo e do que elas podem fazer, né? Exato. A consciência é o primeiro passo terapêutico. Sem consciência não dá para você fazer nada. Você não pode tomar uma decisão, você não pode fazer um planejamento, você não pode fazer nada. Até porque se vitimar e continuar na mesma merda é continuar na quarta camada. E continuar. né? Entendeu? É exatamente continuar na quarta camada. Presta atenção, usando o mesmo exemplo que eu dei da Rê. Vamos dizer que a Rê experimentou. A Rê é minha esposa, viu, galera? Que ela tá aqui falando. Vamos dizer que a Rê experimentou esse amor benevolente, constante, abnegado na infância dela, beleza? E ela construiu o contorno do afeto no peito dela, ela é bem segura quanto a isso. A partir desse momento, ela já vai automaticamente para a quinta camada, porque uma pessoa que é segura dentro de si, quanto ao amor, automaticamente ela se acha forte.
E quando ela se acha forte, ela vai testar a força que ela tem no mundo dela. Entende? Então vamos dizer que a Renata já é bem segura sobre ela mesma, fruto de um amor abnegado paterno e materno. Certo? Então a Renata, ela já sabe que ela é boa na cozinha. Você entende? Ela já tem consciência, porque ela é segura, ela já sabe que ela é boa na cozinha. Aí, então ela não precisa da tua aprovação. Ela não precisa da minha aprovação. Certo? Ela não precisa da minha aprovação. Ela, na verdade, ela não se motiva para isso. Certo? Mas ela chega e fala assim, ó, eu vou fazer um prato aqui que eu nunca fiz. Eu vou colocar aqui um molho que eu nunca testei. E eu quero ver o que é que o Thiago fala. Você entendeu? Presta atenção. A motivação dela não é mais eu elogiar. A motivação dela agora é testar a habilidade dela. Tu tá entendendo isso? Entendendo. Tu percebe o mente egoísta? Porque ela tá com ela ainda, ó. Ela tá com ela ainda. Ela não tá fazendo pra mim. Ela tá fazendo pra ver se ela é boa. Se ela consegue ver que aquele prato deu certo. Você entendeu? Entendi, total. É exatamente isso mesmo. Então, presta atenção. É um movimento egoísta. Na quinta camada ainda pode ter ansiedade por estresse. A pessoa tá tão estressada tentando testar a força dela, ver o que é que o outro vai falar. Entende? Ela ainda quer ver o feedback do outro, mas ela não é mais motivada por esse feedback. Ela só tá testando a força dela. Então, esse é aprovado, não é? Fiz ou não fiz? Consegui ou não consegui? Isso ainda gera muita ansiedade. É uma incerteza ainda se ela vai ser boa ou não vai. Uhum. E tudo que é incerto gera ansiedade. Vamos dizer, André, que a Renata, ela comprova essa habilidade dela com a comida. Ela percebe que tudo que ela mexe, ela faz bem. Ela tem uma inteligência culinária. Ela tem uma sabedoria culinária. Ela sabe combinar os elementos, as comidas, as frutas, as verduras. Ela sabe combinar as coisas. Tudo que ela testa, de alguma forma, funciona. Ela testou a força dela e aprovou a força dela. Agora, automaticamente, ela vai para a sexta camada, que é a camada da objetividade. A camada da objetividade é quando eu sei que eu sou bom em algo e agora eu vou fazer desse algo uma força útil na minha vida. Presta atenção, a Renata descobriu o poder culinário dela. Agora, ela vai começar a trabalhar vendendo comida, por exemplo. Ela já percebeu que é boa. Agora ela vai tornar essa força útil para ela ainda. Por isso que também é egoísmo ainda. Porque ela vai querer ganhar dinheiro com aquilo. Exato, ali. ela vai falar, eu vou fazer isso para ganhar dinheiro. Aí, André, ela fez 100 pratos. Dos 100 pratos que ela fez, 20 pessoas odiaram. Odiaram. Mas a Renata não é mais de quarta camada. Uma pessoa de quarta camada pararia de fazer. Mas a Renata tá na sexta. A Renata tá falando assim, ó, de 100 que eu faço, 80 gosto, tô no lucro, eu vou continuar fazendo. Entendeu? Ela já está aprovada por ela mesma. Ela não precisa de feedback de ninguém. A Renata é objetiva agora. Na sexta camada, a pessoa é objetiva. A força é útil, faz sentido, então eu continuo. Simples assim. Você entendeu? Total. Até aí ainda é um movimento... Presta atenção agora, cara. Até aí ainda é um movimento egoísta. Porque é na sétima camada que acaba o transtorno de ansiedade. Presta atenção. Presta atenção no que eu falei agora. Acaba o transtorno de ansiedade. Para depois ninguém ficar dizendo aqui que eu falei que a ansiedade tem cura. Ok? E Presta qual atenção. seria a diferença? Ansiedade, cara, a gente vai pro caixão com ela. Ah, pronto. A Helena tá falando assim, ó. Ah, mas parece que tudo é egoísmo. É isso que eu tô falando, Helena. Até aqui tudo é egoísmo. Agora que é a hora que vai dar a virada de Exato. chave. Até a sexta camada eu tô falando exatamente isso. A partir da quarta camada, ó, quarta, que é quando você descobre o afeto, a quinta camada, que é o teste de força, a sexta camada, que é a objetividade, até aí tudo é egoísmo. Tudo ainda a força do ego te motivando. Quarta, quinta e sexta camada é totalmente possível o transtorno de ansiedade aparecer. Agora, quando chega na sétima camada, presta atenção agora. Exatamente, presta atenção. Agora eu tô com a força útil. Presta atenção, cara. Eu tô com a força útil. Eu tô executando essa força útil já há algum tempo na vida das pessoas. Essa força útil, executada por um tempo, ela começa a ser reconhecida por uma determinada comunidade, beleza? Uhum. Vamos continuar no exemplo da Renata. A Renata continuou vendendo comida por 3 anos.
Agora, Fortaleza, a cidade que ela vive, já tem uma comunidade de Fortaleza que fala assim, ó, a comida daquela moça é boa. Ela já é reconhecida, né? Ela é reconhecida por uma comunidade. Ela fala assim, ó, rapaz, a melhor comida na semana, assim, para você comprar congelado, por exemplo, é a Renata que faz. Você pode ir lá que é ela que faz. Presta atenção, a Renata é conhecida agora, certo? A Renata começa a exercer um papel social. Presta atenção. A Renata começa agora, ela foi para a 7ª camada agora. Ela deixou de ser só uma força útil. Agora a Renata é motivada não só pelo lucro que a empresa dela dá, mas a Renata é motivada porque ela criou a seguinte concepção. Caramba, eu estou produzindo aqui 1000 pratos por dia congelado. A quantidade de famílias que estão tendo facilidade no almoço é absurdo. Entendeu? Eu não posso mais parar de fazer isso porque não é mais pelo dinheiro. É porque eu estou trazendo facilidade para centenas de famílias. Eu estou ajudando pessoas, né? Só que essa, presta atenção, essa tem que ser uma motivação real. Não pode ser só de... Porque eu posso ser de quarta camada, André, e tá dando um showzinho aqui para vocês, dizendo assim, ó, André, eu estou fazendo essa live aqui porque eu tenho um papel social. O nome da 7ª camada é papel social, tá? André, eu estou fazendo essa live aqui, André, porque eu tenho um papel social muito grande com o público do transtorno de ansiedade. Eu posso estar falando isso, mas no fundo, o que eu estou querendo é que vocês aplaudam essa live, né? Compartilhem a live, né? Que me vejam como eu sou bom na ansiedade. Você está entendendo? Entendi. Eu posso fingir que eu sou de 7ª e ser de 4ª. Só quem vai saber de fato qual a camada que é? Você mesmo. Você mesmo. Entendeu? Você mesmo. Essa live aqui, Andrezão, e galera que tá aqui, só para você entender o movimento. Essa live aqui pode... Por exemplo, uma pessoa de 6ª camada, André. Uma pessoa de 6ª camada. Eu poderia estar aqui falando para vocês, mas se essa live chegasse a 0 pessoas, eu poderia falar assim, não, vou continuar, porque eu não estou fazendo para eles, eu estou fazendo para mim. Ter o vídeo depois e colocar lá no YouTube. Uhum. 6ª camada, ó. A minha força é útil. Entendeu? Eu não tô aqui para ser elogiado, eu tô aqui para pegar o vídeo e colocar depois no YouTube. É uma força útil. Ok? 6ª camada. O de 7ª camada. Cara, eu tô aqui e ficaria até 3 horas da manhã conversando com vocês, porque eu sei qual é a dor que tem uma pessoa que sofre com transtorno de ansiedade. E se parar um ansioso aqui na minha frente agora, eu vou com ele para o hospital, porque eu sei qual é a dor. Entendeu? Eu tenho uma responsabilidade por olhar todos os perfis, ter contato com a galera da ansiedade aqui na internet. Eu vejo que esse troço aqui é só de diquinhas. Ninguém tá falando isso que eu tô falando aqui, ó. Que é o único jeito de você acabar com o transtorno de ansiedade. É isso que eu tô te falando. Olha, cara, isso é papel social. Né? Quando eu falei assim, ó, presta atenção, eu tô falando aqui de acabar o transtorno de ansiedade. Ansiedade, a gente vai pro caixão com ela. Justamente pelo que eu expliquei no começo da live. Ansiedade é o medo de uma ameaça futura, de uma ameaça possível. A gente vai com esses medos até o final da nossa vida, André. O que a gente acaba é com transtorno de ansiedade. É quando esse medo é incapacitante. Por exemplo, André, eu comprar um voo de avião. Um voo de avião é ótimo, né? Um passagem de avião. E ficar tenso pensando, pô, cara, será que vai dar alguma merda? Será que o avião vai cair? Isso aqui é uma coisa. Mas medo é transtorno de ansiedade. Você entende? O transtorno de ansiedade é incapacitante. André, eu temer, quando eu estou entrando no zoológico, olhar para a jaula do leão e pensar, caramba, tem leão aqui, bicho, que medo. Isso aqui é ansiedade. Mas eu deixar de entrar no zoológico e curtir aquela parada é transtorno de ansiedade. Entendeu? André, eu pensar assim, caramba, cara, eu já me relacionei umas 10 vezes. Eu fui traída 10 vezes. Eu fui traída 10 vezes. Se eu namorar de novo, ou casar de novo, eu vou ser traída de novo. Isso é ansiedade. Beleza? É um medo real. Você tá olhando para sua história, tá vendo uma repetição. E é o que você já explicou. Deixar de se casar de novo, ou de se relacionar de novo, por conta disso, é transtorno de ansiedade. Você entende? O transtorno de ansiedade é incapacitante. Você entende? É o que te impede de continuar. Exato. A ansiedade, gente, presta atenção. A ansiedade não é ruim. Pô, se você já deu errado
11 vezes. Você Se vai você tomar não mais tiver, cuidado, né? se você não tiver ansiedade de pensar, cara, peraí, bicho, se eu for de novo do mesmo jeito, eu vou me lascar de novo. O que é que tá acontecendo? Essa ansiedade é positiva, entendeu? Porque ela te Com preocupa. certeza. Essa preocupação faz você buscar um conhecimento, essa preocupação faz você buscar uma reflexão, uma flexão sobre você mesmo e pensar, pô, o que é que eu estou fazendo aqui de errado? Será que é comigo? Você entende? Essa ansiedade é Te mantém positiva. alerta, né? O que lasca a pessoa é o transtorno de ansiedade. Que é o Porque que ele impede incapacita. você de continuar vivendo, né? Exato. Pô, você tem uma apresentação para fazer, você tem um TCC para defender, você passar lá um mês, caramba, bicho, como é que vai ser aquilo? Caramba, que doideira, a mão sua. Isso é ansiedade, todo mundo tem. Isso aí vai fazer você estudar, cidadão. Entendeu? Agora, chegar no dia lá da prova e fugir, correr, isso é transtorno de ansiedade. Você entendeu? Dar um branco, ficar tão nervoso que deu diarreia nas calças, cagou nas calças. Tá entendendo? Isso é transtorno de ansiedade. E tem tratamento. Qual o tratamento? O único tratamento eficaz para a causa da ansiedade é a teoria das 12 camadas. Olha esse exemplo que eu dei agora do TCC. Como é que uma pessoa, André, que foi lá para o TCC, presta atenção. Agora, pô, isso é foda para o sistema de educação brasileira, porque metodologicamente ela não permite muito isso. Mas vamos lá, imagina o que seria o ideal. O que seria o ideal? Uma pessoa chegar numa fase de TCC, por exemplo, sem nenhum movimento de quarta camada. Ele não está ali apresentando o trabalho para o professor dar nota para ele. Entendeu? Ele fez o trabalho dele, não foi no Ctrl+C, no Ctrl+V. Ele fez o trabalho dele para impactar um público. Olha, a motivação adulta é de sétima camada. Cara, eu fiz um trabalho, André, meu TCC é porque eu quero resolver o problema daquela comunidade específica. Entende isso? Cara, um cara que está com essa motivação, ele vai apresentar tirando onda com o professor. Ele fica nervoso ali, talvez porque não tem prática ou qualquer coisa, mas ele não está preocupado com a nota, ele não está preocupado com o que o professor vai falar. Esse cara que redigiu o trabalho, que fez um trabalho munido da motivação, pela motivação de curar determinada comunidade, de atender a demanda de determinada comunidade, ele sabe mais do que o professor. Você entendeu? Ele sabe mais do que o professor. O que é que o professor vai poder falar desse? Ele sabe mais do que o professor. Você está entendendo? Total. Então, essa segurança só existe, essa estabilidade, na verdade, só existe na sétima camada. É quando tudo que eu faço, a motivação do que eu faço, não é necessariamente para mim. É uma motivação para atender uma necessidade que está fora de mim. Top. É. Então, Isso aqui é uma tradução. Então, para resumir assim, para se eu entendi bem, então a questão para você resolver essa ansiedade, o transtorno da ansiedade, para ser bem específico, né, para depois ninguém estar crucificando a gente, é a questão motivacional. Quando a motivação, a sua motivação é o outro. É isso? É isso, pô. É só isso. Show de bola. André, deixa eu te perguntar uma coisa, André. Por que é que duas pessoas, entraram no avião para fazer uma viagem, beleza? Duas pessoas entraram no avião para fazer uma viagem. Uma passa mal, tem transtorno tem uma crise de pânico lá dentro e a outra não tem. A motivação, né? Ela tá em outra camada da personalidade. Uma tá pensando assim, ó, caramba, bicho, se esse bicho cair aqui, eu vou morrer e não vou ter feito o que eu queria fazer. O outro tá assim, bicho, quando tiver que morrer, vai morrer de todo jeito. Esse cara tá direto. Entendi. Falar é fácil, né? Eu sei que isso na cabeça... Pô, eu sofri com ansiedade de 6 anos, galera. Não pense que eu tô menosprezando o problema, não. Eu sei o que acontece. Tá entendendo? Eu só tô falando qual é a solução. A solução é a camada. Show de bola. A última coisa que eu coloquei para perguntar foi sobre os métodos alternativos, né? Eu tenho falado muito sobre os óleos essenciais para as pessoas e tal, né? E eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, sobre, na verdade, todo tipo de terapia alternativa, se funciona, como é que as pessoas devem utilizar. Então, enfim, uma abordagem assim abrangente sobre esse aspecto. Essa tua pergunta aí, posicionamento aí, trazer isso aqui para essa live é importantíssimo. Cara, antes de ir objetivamente para a questão da terapia alternativa, deixa eu quebrar um mito aqui. André, presta atenção. A nossa sociedade, cara, presta atenção, galera, presta atenção aqui. A nossa sociedade sofre de um mal chamado falta de proporcionalidade. Você tá entendendo?
Falta de proporcionalidade. Eu não vou nem entrar na questão política, senão a gente fica mais 3 horas aqui. Beleza? Mas presta atenção. A galera tá extremada. A galera tá polarizada. Presta atenção. A galera é sim ou é não. Entendeu? É sim ou é não. É sim ou é não. Isso só presta para algumas questões que são fechadas. Mas a maioria das questões da vida não são fechadas, são abertas, entendeu? Você tem que usar o bom senso e a proporcionalidade. O que é pior e o que é melhor. Você tá entendendo? Uhum. Tá faltando isso. Tá faltando isso. A galera não tem mais um olhar ponderado. André, eu só sei escolher agora assim, ó, o que é quente, o que é gelado. Eu não posso falar assim, ó, calma aí, peraí, o que é o meio termo aqui? Então, presta atenção, tem algumas coisas na vida, tem que se posicionar mesmo, entendeu? Porque são questões fechadas. Ou é ou não é. É o que tá lá no livro sagrado, né? O morno eu vomito, não é isso? Para algumas questões, isso é assim. Mas presta atenção, para a maioria das questões humanas, sempre o equilíbrio vai ser melhor. Sempre. É óbvio. Para a maioria das questões. O nosso corpo Entendeu? Já pede isso, né? Querendo entrar no equilíbrio. Pô, o que é a homeostase do corpo, mano? Exatamente. Óbvio. Quando você está com algum sintoma, alguma doença, qualquer coisa, é porque seu corpo está em desequilíbrio. Está mais para o lado. Então, o segredo do sucesso, da felicidade, eu acredito nisso, né? É o equilíbrio, né? De todas as forças, de todos os sentidos. É claro que olha para a natureza. Olha para a natureza. Quando está tudo ordenado, é harmonia. Se alguma coisa vai para o extremo, é caos. Entendeu? Então, mas beleza. O que falta para a gente é estabelecer esse senso, né? De dizer assim, pô, cara, o que é pior, o que é melhor? Nessa questão das terapias. Isso tudo, para explicar uma coisa para vocês e quebrar um mito aqui. A galera fala assim, ah, não, eu não vou no psiquiatra porque esse negócio desses medicamentos e tal... isso aí vai fazer mal, esses medicamentos trazem dependência química, eu vou ficar dependente de determinados medicamentos, isso vai me matar, presta atenção, certo? Eu quero primeiro, André, eu sei onde é que a gente vai chegar, a gente vai falar da medicina alternativa, certo? Mas eu quero primeiro fazer a galera pensar com proporcionalidade, beleza? André, o cara... Exato, eu já sei até mais ou menos o que é que tu vai dizer. Cara, o cara que tem medo de tomar um benzodiazepínico, por exemplo, sei lá, uma prazolam, um lorazepam, para relaxar se ele está sofrendo com transtorno de ansiedade. Esse mesmo cara que fala, não, eu não vou tomar esse tipo de medicação, pelo amor de Deus, isso aí vai me matar, eu vou ficar viciado. Esse mesmo cara está há 1 ano sem dormir direito, André. Exatamente. Como se tá tanto tempo sem dormir direito não fosse muito pior do que tomar uma medicação, entendeu? É falta de senso de proporção. Esse cara que não se entrega a uma terapia medicamentosa, ele tá, cara, há 1 ano, 2 anos, passando mal, com gastrite, úlcera e a porra toda já de complicação da ansiedade. E não prejudicando só ele, né? As pessoas que estão... Exato. Você tá entendendo? Pô, o remédio tem efeito colateral e de alguma forma, né? Pô, toda medicação alopática tem o ônus e tem o bônus, óbvio, né? É óbvio, traz alguns efeitos negativos. Mas colocando uma balança, meu filho, a sua insônia tá te matando muito mais rápido, entendeu? Daqui a pouco você tá com uma úlcera aí, com alguma coisa, desenvolver um câncer mesmo por causa de tanto estresse, entendeu? Uhum. Esse é o primeiro ponto. Só que aí entra a história da medicina alternativa, né? Que já é um ponto de equilíbrio também nisso. Primeiro, que tirem essa bobagem dos mitos. Vai me deixar viciado. Presta atenção, cara. Tudo é feito com método. Tudo é feito com método. Tem um protocolo específico para cada coisa. O benzodiazepínico traz algum tipo de dependência química? Traz, se você fizer o uso disso controlado e que não for acompanhando um método. Você tá entendendo? Tem o método de iniciação, tem o método de aplicação, tem o tempo de aplicação, tem o desmame, tem tudo feito para você não ficar viciado. Entendeu? Então preste atenção nisso aí. Agora, 2019, André, falando aqui da medicina alternativa, que é fantástico. Em 2019, eu conheci a história dos óleos essenciais, né? E uma das coisas que me chamou muita atenção, porque, pô, eu trato com ansiedade todo dia, né? E isso eu não sabia mesmo, foi coisa nova para mim, né? Eu tive acesso a um estudo, né, que foi feito na Alemanha, 2 alemães, né? Eu não vou lembrar muito o nome dos caras aqui, porque nome alemão para você lembrar, filho.
Mas tu já imagina aí, né? Mas vamos lá, o que era o estudo? Dois caras lá da Alemanha, eles patentearam uma medicação lá, certo? É. Já vou lembrar o nome da medicação, beleza? Eles patentearam essa medicação. Essa medicação era fitoterápica, não era alopática, era fitoterápica. E a base da medicação era o óleo de lavanda francesa. Eles fizeram um estudo científico, viu? Você encontra lá no YouTube, tá? Eles fizeram um estudo científico. Como era o estudo? Pegaram 70 e tantas pessoas com transtorno crônico de ansiedade. Transtorno de ansiedade. Não é gente assim, ele é mais ou menos ansioso. Não, transtorno de ansiedade, beleza? Com crise de ansiedade. Eles colocaram metade das pessoas no tratamento alopático, com benzodiazepínico, certo? Que é aprazolam, lorazepam, clorolazepam, enfim, esses medicamentos que você conhece aí, tá? E a outra metade era com 80 miligramas de lavanda. De óleo essencial de lavanda. Esses óleos essenciais, eles são concentrados, né? Então, 80 miligramas dá aproximadamente 4 gotas, por exemplo. Era 0,5 miligrama do benzodiazepínico, 0,5, e 80 miligramas da lavanda, 4 gotas de lavanda. Certo? Cara, o resultado do estudo, olha isso. 50, se eu não me engano, eu vou passar, depois a gente pode passar o estudo aqui, tá? 52, alguma coisa por cento dos pacientes melhoraram com a lavanda. E 40 e tantos por cento com o benzodiazepínico. Tem noção disso, cara? Doideira, macho. É muito doideira isso. Bicho, isso é loucura. Cada vez mais impressionado com essas coisas. Eu só tenho pena de ter descoberto isso em 2019, né? É o que eu sempre digo. Eu não estava mais tendo as crises, entendeu? Isso é para... Até eu vou falar para vocês, ó. Esse efeito da fitoterapia, você tá com uma crise pesada, tomasse 4 gotas de lavanda, muito provavelmente não vai resolver, certo, André? Porque na hora da crise, precisa mesmo de uma coisa mais rápida, entendeu? Mais forte, tá? Mas, cara, para os efeitos da ansiedade cotidiana, para a galera que tem ansiedade generalizada, principalmente, que é o maior grupo, né? Estatisticamente, o transtorno de ansiedade mais presente é o transtorno de ansiedade generalizada. Cara, a lavanda é surreal. E é só um dos óleos, né, utilizados. Exato. E é totalmente natural, né? É totalmente natural, então não tem aquele negócio dos efeitos colaterais, da possível vício químico, né? Do possível vício químico, não tem essas coisas, é lavanda, entendeu? E, cara, é surreal. E aí é ingerido, né? Você pode inalar, mas também é ingerido. Aí, quando fala de negócio de ingestão, aí já é bom você falar com o André aí e tal, porque não são todos os óleos que você pode ingerir, né? Porque tem gente que mistura óleo, enfim, tem poucas empresas que têm óleo puro. E o André também está na Doterra, né, André? E aí você tem um óleo puro da lavanda. E é fantástico, cara, fantástico mesmo. Eu vou lembrar o nome da medicação. Fala aí, Andrezão. Não, o que eu queria dizer é que eu fui apresentado aos óleos essenciais através de você, né? Foi você que me mostrou essa maravilha, né? Que são os óleos essenciais por conta da minha filha, exatamente, também um dos motivos, né? Ela não dormia à noite, né? E eu utilizei exatamente o óleo de lavanda, ela melhorou muito, né? E a partir daí eu comecei a estudar mais a fundo os óleos, porque eu queria saber como é que aquele negócio funcionava dessa forma. E quando eu tive acesso aos estudos, né, inclusive a esse que você mencionou, eu fiquei extremamente impressionado. E cada vez eu fico mais impressionado como a gente, né, ainda não tem acesso, né, a esse tipo de conhecimento, de informação. E como as pessoas ainda não acreditam, né, digamos assim, né, quando é cientificamente comprovado e tal, bababá, tudo aquilo ali. E outra coisa, mesmo não acreditando, né? É aquela coisa que não custa nada você experimentar, porque é uma coisa totalmente natural que se não vai fazer, talvez não faça bem, né? Digamos assim, não fizesse bem, mal não ia fazer, né? Então, o que é que custaria? Por isso eu estou sempre muito forte batendo nessa questão científica de você utilizar isso, usar essas informações a seu favor. Eu quero até deixar aqui bem claro na live explicado isso, certo? Presta atenção. Em nenhum momento aqui, eu falei que a lavanda
O óleo de lavanda cura a ansiedade. Foi, André? O André mesmo já estava explicando isso. Eu já estava botando exatamente isso. A lavanda vai trabalhar da mesma forma que o fármaco, levando em consideração que eu já falei aqui, é aquela diquinha lá, entendeu? É diquinha. O remédio eu considero diquinha, não trabalha a causa. Entendeu? O remédio vai tratar o sintoma. E na estratégia terapêutica, tanto a alopatia como também a lavanda, é extremamente necessária porque no processo terapêutico é importante que a pessoa que sofre com transtorno de ansiedade esqueça que sofre. Você está entendendo? Exatamente. Ela precisa esquecer que tem a crise. E para isso, é justamente por isso que serve a medicação. Para que você não tenha mais as crises, passe um tempo sem elas até você esquecê-las. Essa aí, de forma leiga, é isso que a medicina faz. Certo? Presta atenção no que eu estou falando. Você tem a possibilidade do teste. Olha o que a pesquisa que eu compartilhei com vocês identificou. 52%, vírgula tanto, certo? Reagiram muito bem à lavanda. 52%, ou seja, metade. Né? Quer dizer, tem gente que não funciona. Você está entendendo? 48% das pessoas lá não funcionou. Até a própria alopatia. O próprio benzodiazepine, 42%. Quer dizer, não é com todo mundo que funciona. Você está entendendo? Exatamente. Então, você tem a oportunidade do teste. Em nenhum momento aqui da live eu estou dizendo assim, ó, abandone o tratamento passado pelo seu psiquiatra e viva de lavanda. Eu não estou falando isso, ok? Eu estou falando que teste. Teste. Vai que você está dentro daqueles 52% lá que vai reagir muito bem à lavanda. Entendeu? E o bom da ansiedade é que você sente, cara. Você que já tomou benzodiazepínico, você sabe qual é o efeito. Você sabe qual é o efeito. Porque o benzodiazepínico, André, em 10 minutinhos ele já está fazendo efeito, entendeu? 10 minutinhos você já está sentindo tudo. Então, quando você tomar lá as 4 gotas de lavanda, né? Quando você tomar outra coisa, eu só garanto tomar o óleo da Doterra. Eu estou fazendo propaganda mesmo aqui, porque eu não garanto tomar outro óleo. Então, não venha tomar qualquer lavanda, passar mal. E depois dizer assim, ó, não funcionou. Não, e pior, passar mal aí e aí botar na minha conta. Eu só estou indicando o óleo de lavanda da Doterra. Não estou nem vendendo não, vocês tratem com o André, beleza? Não estou ganhando nada para isso. Só estou falando que é a única que eu tenho segurança em relação à pureza do óleo e poder ser ingerido, ok? Mas vamos lá. Faz o teste, cara. Bota lá numa cápsula vegetal ou de gelatina, 4 gotinhas de lavanda e toma. Você que já tem prática, você que já tem experiência com a medicação benzodiazepínica, você vai sentir o efeito. Se a lavanda fizer o mesmo efeito, pronto, você toma a sua decisão, entendeu? Mas se não sentir nada, você volta lá para sua medicação normal, ok? Outra coisa, Tiagão, é importante frisar que a Helena que ela falou sobre a indústria farmacêutica e também sobre os psiquiatras, né, os médicos. Uhum. Por incrível que pareça, né, pode parecer para novidade para muita gente, mas muitos médicos, psiquiatras inclusive, estão receitando o alopático e o óleo de lavanda, né, outros óleos, né, óleos essenciais. Eu inclusive até há pouco tempo eu bati até a foto de uma receita médica fazendo esse tipo de indicação dos dois. E ele, inclusive, indicou a atividade física. Ele disse que era imprescindível essa pessoa, básico, né, no caso, fazer atividade física, utilizar a medicação e o óleo de lavanda, entendeu? É exatamente. Então, assim, cara, a gente não está falando assim, para deixar de usar. Pelo contrário, assim, para utilizar de acordo com a orientação médica. Exato. Tem muito médico que é mais tradicional, né? E que tem algum tipo de rejeição com esse tipo de medicina alternativa. Mas às vezes o que falta mesmo é conhecimento. Informação. Mesmo, cara. Exatamente, porque a quantidade de médico que tem aí, cara, presta atenção, a quantidade de psiquiatra que tem aí, que é fera. Mas parou de estudar já há uns 5 anos, entendeu? Parou de estudar já há uns 10 anos. Ele só atende praticamente na clínica. Inclusive, tem uma crítica de um médico que eu sigo, eu esqueci o nome dele agora, que ele fala exatamente sobre isso. Ele fala sobre os óleos essenciais, o uso dos óleos essenciais, né? Mostra alguns estudos e ele critica exatamente a categoria, né, da medicina que não isso estuda, não é novo, né, não velho? busca informação e tipo, critica, né, quem indica, quem utiliza, né, esse tipo de a galera pensa que isso é novo, André. Isso não é novo, não, velho. A medicina veio daí. A medicina veio daí.
A São mais de medicina 80 antiga, anos, né, de estudos, isso é artigos louco. publicados. Então, não é brincadeira, né? Não é uma coisa que Ei, a gente André, está inventando, né? ei, André, tu acha Hum. que quando surgiu a medicina no mundo, o pessoal usava dipirona pra dor, era? Pois é. E se O que é curava que do tu mesmo acha, jeito. galera? Tu acha que quando dava dor de cabeça lá no Imperador Romano, o pessoal, toma aqui Um um Dorflex. Tilenol, é? Enfim, Tiagão, para finalizar aqui, queria te agradecer demais, cara. Foi melhor do que eu esperava lá, tá Foi entendendo? Não muito bom, esperava cara. nem que fosse demorar tanto, né? Eu espero que a galera tenha gostado bastante. O princípio, geralmente, que eu pensei em fazer essa live é exatamente informar as pessoas. E vocês é que tomam a decisão do que vocês vão fazer. Nosso papel aqui é que a gente, como tem a informação, tem acesso a essa informação, o Tiagão é que tem informação demais, era passar isso para vocês. Agora, o que vocês vão fazer, vocês vão decidir. A gente não está aqui para isso, a gente está aqui só para informar e ajudar quem precisa, entendeu?